Nosso tema hoje é o recurso tempo e também a concretização com base em tudo que a gente está elaborando no plano do orçamento. Bom, para se elaborar um plano, o projeto, né, além de nós definirmos o produto, né, o entregável para o qual o projeto se destina, né, nós precisamos definir também os recursos necessários. Tá? Então nós vamos seguir a sequência, essa sequência de 5 atividades, né, para que a gente consiga planejar prazos e custos do projeto. Bom, nós temos que ter as atividades necessárias identificadas, né? A partir da definição do entregável, né, do produto que vamos entregar, né, um estudo de ciclo de vida desse projeto, né? E se nós temos experiência acumulada, né, se já fizemos coisas parecidas no passado, né? Então, com essas preocupações, né, nós vamos fazer uma lista de tarefas ou atividades necessárias, né, o checklist. O que eu preciso para fazer? Óbvio que numa empresa de projetos, ela tem memória. Né? Vários projetos vão se acumulando, o tempo, essa memória pode estar apenas na cabeça de algumas pessoas, como pode ser um conhecimento explicitado, né, e consultável, né, além de se recorrer à memória das pessoas. Então, checar com base em outras experiências possíveis, né, problemas que podem ter ocorrido, né, quais riscos, acidentes, atividade de teste, experimentação, né, esquecer uma máquina importante dentro do estádio já fechado, né, e aí a máquina não pode sair. Parece-me que isso ocorreu numa das obras para o nosso campeonato mundial, aqui no Brasil, né, o campeonato mundial no Brasil. Né? A gente fala isso como se fosse privilégio só do Brasil ocorrer problemas, né? Se buscarmos na literatura, nas experiências mundiais, vamos ver que o erro humano é algo que normal. E prever erros faz parte de você ter uma memória ou experiência, né, para tentar evitar. Uma coisa comum é que geralmente no sudeste do país, né, não começam uma obra de construção civil nos meses a partir de setembro, né, até fevereiro, março, quando tem muita chuva. Por quê? Sabe-se que vai ficar muitos dias sem trabalhar. Né? Por outro lado, se essa construção já estiver coberta, aí os trabalhos internos podem ser realizados. Então, geralmente começa-se na estiagem, né? Nos meses, esses meses terríveis, secos que nós estamos enfrentando aqui. Né? Bom, você tem todas as atividades necessárias, né? Você pode estabelecer uma sequência, né, dessas atividades. Para definir prioridades inclusive, elas podem ser importantes no orçamento, porque tem atividades que você pode postergar e tem outras que você precisa antecipar para que o projeto venha a ser concluído com rapidez. Com rapidez ou com o, o, o fluxo de caixa que você pode bancar. Né? Então, essa sequência, né, obedece uma lógica, né,
Tem atividade que você não pode fazer sem ter feito uma outra anterior, né? Não posso pedir para alguém fazer uma planta de uma casa para um terreno que eu não tenho ainda, certo? Eu tenho que primeiro ir atrás do terreno, né? O máximo que eu posso pedir é, poxa, eu queria fazer uma casa ampla, assim, assim, assado, né? Qual o tamanho do terreno? Então você tem uma estimativa de um terreno que você vai procurar, né? E aí, com essa estimativa e comprando o terreno, você pode encomendar a planta. Percebe? Tem lógica em várias atividades que vocês podem e devem, né, estudar, né, para não cometer erros de lógicas e lógicos, né? Então, mas tem atividade que não vão violar a lógica, né? Então você pode ter, os executores, né, podem arbitrar, olha, vamos fazer isso, começa aqui, né? Não são dependentes, ou quando eu vou começar uma atividade, outra, né? Bom, temos que levar elementos que podem, né, estar fora das nossas vontades, né? A gente, em planejamento estratégico, a gente fala em elementos contingenciais, né? Aqueles que você não consegue administrar, né? Que são independentes da sua vontade, né? Mas que podem prejudicar essa análise de sequência de atividades. Sabemos agora quais são as atividades que precisamos, né? Temos um diagrama, podemos formular o tal do diagrama de precedências e a seguir a tabela de precedências. A tabela de precedências e a seguir o diagrama de precedências, né? A tabela é uma tabela com as decisões do sequenciamento das atividades, que isso permite você elaborar um gráfico para visualizar essas atividades, né? Vou mostrar um exemplo. Bom, este é uma tabela de precedências, né? Um exemplo fictício de uma festa, né? Então, tem duas atividades aqui que independem de qualquer outra, não tem nenhuma precedente, né? A lista de convidados escolheu o local, né? Eu posso partir, vou fazer as duas, independente de uma coisa ou outra, né? Agora, para eu enviar os convites, não dá para eu saber sem o local, né? Como também não dá para eu saber sem ter uma lista, certo? Eu só vou enviar quando eu tiver uma lista e um local escolhido, né? Isso tudo precede a organização do local, né? É um almoço festivo, né? Vem a realização do almoço, depois limpar o local e fazer o balanço e a preparação das contas para pagar. Mas tudo isso fica mais fácil de ser visto a hora que a gente tem esse diagrama, né? Um gráfico ilustrativo com a sequência das atividades e a interdependência entre elas. Sabemos que toda atividade consome tempo, né? E você pode elaborar um cronograma. O cronograma é um gráfico, né, onde você demonstra as atividades e o tempo consumido, inclusive a sequência lógica dessas atividades, né? Esse processo se chama programação ou cronometração, né? Baseia-se em lógica da decisão, fatores externos,
participação dos produtos e serviços que vamos receber dos fornecedores externos, né? Quer dizer, estamos dependentes de terceiros, né? E, obviamente, os incontroláveis num projeto, além de a política, a economia, a sociedade e a tecnologia pode nos criar problemas, né? Eu citei para vocês o projeto do submarino atômico brasileiro, e esse projeto ele foi interrompido por problemas de dinheiro várias vezes, né? Redução de orçamentos, e eles tiveram uma mudança tecnológica fundamental, né? Não se tem mais medidores cronológicos, né? Hoje é tudo digital. Então eles tiveram que passar da tecnologia, desculpa, cronológica não, analógica para a tecnologia digital, né? Sabe aquela de ponteiros? Analogia, né? Digital, os números marcando até com mais precisão, né? Então, obviamente que vários problemas podem interferir no nosso cronograma, esse deve ser levado em contas, né? Além da famosa lei de Murphy. Se tudo pode dar errado, porque não vai ser agora, né? Não é bem esse a lei, mas é bem parecido com isso. Né? Tanto a elaboração de cronogramas como o seu acompanhamento, isso hoje já temos programas fantásticos, né? Inclusive gratuitos na internet para vocês trabalharem, né? Então, seria uma busca fácil, vocês vão encontrar alguns. E aí ver aquele que você se adapta melhor, né? Não gosto de falar assim, eu gosto de tal programa, ele é bom para mim. Foi o primeiro que eu mexi, me adaptei e tal, fica mais fácil. Mas essa busca vale a pena para vocês, até mesmo para usar em vários projetos que vocês vão passar pela vida, né? É um projeto pessoal, né? Da sua vida pessoal que você pretende fazer, realizar, né? Enfim, isso pode ser uma ferramenta que ajude você. Quer dizer, a ferramenta ajuda, né? E o uso da informática facilita. Quando você lista suas atividades, você sabe o que vai fazer. Além de saber o que vai fazer, pode-se começar a estabelecer o que vai ser necessário para fazer, né? Você vai usar recursos humanos, materiais, matérias-primas ou não, insumos, né? Enfim, uma série de recursos necessários para executar o seu projeto. Então, vamos lá. Relacionar os recursos necessários, né? Mão de obra, materiais permanentes, material de consumo, serviços de terceiro, né? E se você encontrar outros, é bom pôr também, né? Estimar o custo, né? Você vai ter custos unitários, agora vai ter custos que você não consegue mensurar unitariamente, os custos fixos ou os indiretos também que caem, né? E com os custos, a quantidade e o tempo que você vai usar determinados recursos, você consegue fazer um orçamento, né? Relação de custos totais, item a item, né? Pode elaborar um cronograma de desembolso, né? A programação do dinheiro que vai sair ao longo do ciclo de vida do projeto, né? E o principal instrumento de controle financeiro que você vai ter em mãos, né? Você vai controlar o projeto, a execução do projeto com o cronograma, né?
cronograma de desembolso, quanto você vai precisar de recurso, em que momento, né? E isso permite você administrar, prever gastos, né? O quanto e quando você precisa gastar, tentar empurrar às vezes para cá, quando você não tem entradas antes, enfim, aí vem a parte que eu gosto muito, né? O administrador, com essas ferramentas, ele consegue visualizar e tentar executar da melhor maneira possível qualquer projeto. Embora vocês estão no 7º semestre, né, eu gosto de chamar atenção para isso, né? Muita gente confunde o custo que vai pagar com o preço, o preço de uma mercadoria que vai comprar como sendo o custo, né? Esse é o que vai custar para você. Mas quando eu vou comprar um produto, só me custa o preço que eu estou pagando neste produto? Se eu comprar em prestações, não vai ter juros incidentes, né? O deslocamento meu necessário, né? Não vou me deslocar, vou comprar pela internet, vai ter um custo de frete. Vocês percebem que o custo que eu estou pagando é uma coisa, mas com certeza o que eu estou pagando, o que está me custando, é o preço de venda de algo, né? E esse preço de venda não é igual ao custo de produção. Vamos colocar nossas cabeças no lugar. O custo de eu fazer um projeto não é o preço que eu vou vender o projeto, nem o possível produto final do projeto, né? Preço do projeto é o valor que nós vamos cobrar do cliente nosso. O preço de venda do projeto, né? O cliente vai pagar pelo projeto, né? Como que a gente calcula? Poxa, eu não posso fazer um preço de venda de um projeto, né, sem saber quanto ele vai me custar, porque eu tenho que, no mínimo, cobrar mais do que isso, né? E eu tenho que colocar ali custos de mão de obra e tudo mais. Um exemplo, né, sempre que eu acho interessante, né, quando o pessoal vai no dentista. O dentista fala para você, não gastar tanto de material, não sei o que e tal. Se ele somar todo o material que foi num dente, é muito menor do que o preço que ele vai cobrar da gente. Por quê? Um dentista, por mais que ele queira, ele não consegue ter noção, né? Aliás, noção empírica ele tem. Nós, administradores, conseguimos mudar um monte, demonstrar essas coisas. Poxa, o dentista tem que ter um local, tem que ter uma secretária, né? Tem que ter ou uma forma de marcação de consultas, né? Para que ele não tenha que deslocar da atividade dele de dentista para ficar agendando as consultas, né? Ele tem que, além disso, ele tem o trabalho dele, que merece ser remunerado decentemente, né? Eu acho que a valoração do trabalho das pessoas vem da valorização do conhecimento que ela adquiriu, né? Percebe quanta coisa envolvida? Nós sabemos de mencionar todos esses custos. Olha, eu quero, né, pela mão de obra da elaboração do nosso projeto, né, porque além das pessoas que eu empreguei para trabalhar nesse projeto, tem o meu trabalho intelectual
precisa ser remunerado. Então, percebe que a decisão de preço não é assim, vou jogar tantos por cento em cima do custo. Né? Também tem a precificar, né? Vocês discutiram isso, acho que no curso, várias disciplinas, né? Apressar, né, com C cedilha, não depressa, né? É colocar preço, né, no seu trabalho. Né? Então, envolve várias questões. Né? Você percebe concorrência? Talvez você reduza um pouco o seu preço. Não percebe você? Né? Temos que ganhar. Né? Então são decisões. Eu estou chamando de estratégica, né? Porque eu estou supondo que a nossa empresa decida isso no nível máximo, né, da direção. Essas são decisões muito importantes. E o produto final? Por que eu falei que tem um custo estimado do produto final? Né? Se nós estamos desenvolvendo um novo produto, esse novo produto que nós vamos apresentar ou para a direção da nossa empresa ou para uma outra empresa, né, ele tem que partir de um preço para o mercado. Então, o projeto, né, inclusive para ser viável, né, inclusive depois prevendo-se o ciclo de vida deste produto, né, de quando que os investimentos feitos para o lançamento desse produto vão ser recuperados, o ponto de equilíbrio, depois as margens de lucro para a empresa, né, para saber se eles vão investir ou não no novo produto. Então, percebe que tem muita coisa a ser elaborada, né? E a definição de preço do produto, de venda ao mercado, né, tem uma base totalmente diferente do que simplesmente o custo do projeto, o custo de preparar o produto, tem uma série de outras questões. Né? Então, é nesse sentido, né, vocês veem que o trabalho do administrador, realmente, gestor, né, realmente é fundamental para a gestão de um projeto. Aqui está a nossa bibliografia de hoje. Espero que tenha agradado a nossa aula.